Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês. Parabéns, Flamengo, campeão brasileiro de 2020, né? O bicampeonato do Mengão já tinha conquistado o título em 2019. Mas foi um título assim com um sabor amargo, né? Até porque o Mengão não se ouve bem contra o São Paulo no Morumbi, acabou perdendo o jogo por 2-1. Luciano, em cobrança de falta, fez 1-0. O Mengão empatou com o Bruno Henrique. E aí, outra falha, né? Eu achei que o goleiro Hugo falhou no primeiro gol de São Paulo. A cobrança de falta do Luciano foi no seu canto. E depois ele saiu jogando errado, né? Deu a bola nos pés do Daniel Alves, que acionou o Pablo, que bateu na saída do goleiro, fazendo 2-1. O jogo do Flamengo terminou primeiro, né? E aí os jogadores foram para os celulares para acompanhar os minutos finais de Inter 0, Corinthians também 0, né? O Inter teve 2 gols anulados, um no primeiro tempo com o Yuri Alberto e o outro no último minuto com o Edenilson, né? E o zagueiro Lucas Ribeiro ainda teve a chance de marcar o gol do título, chutou por cima. Cássio foi o destaque do Corinthians com 2 defesas difíceis. Então Flamengo campeão, 71 pontos, Inter 70. Um ponto definiu o Campeonato Brasileiro. Tivemos outros 2 paulistas em campo ontem. Palmeiras com time completamente reserva, poupando os titulares para o duelo contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Começa no domingo com o primeiro jogo na Arena do Sul, né, na Arena do Grêmio. O Palmeiras com o time reserva perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão 2-0, né? Primeiro gol do Atlético, uma assistência do Queno, que voltava de lesão. Gol de cabeça do Jair e depois um outro cruzamento do Queno para o gol do Eduardo Sacha. Atlético Mineiro terminando na 3ª posição. São Paulo foi o 4º colocado, com a vitória entrou direto na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense fez a sua parte, 2-0 para cima do Fortaleza, né, com o primeiro gol do Fred. Eu tinha certeza que o Fred faria gol, e depois o Matheus Ferraz numa cobrança de escanteio do Nenê. Então o Fluminense terminou em 5º lugar e agora vai torcer para o Palmeiras ser o campeão da Copa do Brasil, para aí sim conquistar uma vaga também na fase de grupos da Libertadores. Já o Santos, com o time completamente reserva, perdeu para o Bahia por 2-0, né? Marinho com a Covid, os outros titulares ganharam férias e o Santos acabou perdendo para o Bahia 2-0. Um golaço de voleio do Rossi, o primeiro do time baiano, depois o Alisson numa assistência do Juninho Capixaba. Já o meu Vascão, que precisava golear por 12-0 para não cair, fez a sua parte e venceu o Goiás de virada pelo placar de 3-2. Destaque para o Ricardo Graça, zagueiro, autor de 2 gols de cabeça. O Atlético Paranaense também venceu, bateu o Sport por 2-0. O Ceará, que vai viajar pela primeira vez de avião, vai para a Sul-Americana, ganhou do Botafogo por 2-1. Alguns resultados: o Atlético Goianiense, né, com um show do Wellington Rato, acabou vencendo o Coritiba por 3-1. Então, alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E para fechar, a gente fala da estreia da Internacional no Campeonato Paulista, domingo, 7 da noite. A Inter enfrenta a Ferroviária no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo não será em Araraquara por conta do lockdown, da nova variante aí do coronavírus. A Inter praticamente definida, com o Bruno Xavier, meio-campista, sendo improvisado na lateral esquerda. Então Rafael Pin começa o campeonato no gol. Na lateral direita, Elácio Córdoba, o colombiano, Renan Fonseca e Luiz Gustavo na zaga. Na lateral esquerda, Bruno Xavier improvisado. Meio campo com David, Ferrugem, Rondinelli e Thiaguinho. Na frente, Roger e Lucas Batatinha. O Lucas Batatinha, artilheiro dos jogos treinos, com 6 gols marcados. E olha, em termos de estreias do Campeonato Paulista, a Inter vai jogar o seu 25º torneio, né? O 25º Campeonato Paulista da Série A1. E o resultado mais frequente da Inter em estreias, o empate, né? Foram 11 empates até agora da Internacional em estreias. Só que se a gente for lembrar das últimas 3 primeiras rodadas da Inter, o torcedor vai ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque em 2003 a Inter foi goleada pela Portuguesa Santista por 6-0, depois em 2005 perdeu para o Palmeiras por 5-3 no Limeirão,
e na última estreia foi goleado pelo Guarani pelo placar de 4-0. Então a gente espera que a Inter tenha uma boa estreia domingo em Campinas. O jogo que terá a nossa transmissão, estarei ao lado do Tatinha Casagrande, ao lado do Igor Sedano, ao lado também do Fernando Covre e, é claro, na arbitragem, os comentários do Robson Bernardo. Vamos aguardar que a Inter faça um grande jogo, porque pega a Ferroviária, que tem o técnico Pintado, que tem o Renato Cajá, que tem Xandão, ex-zagueiro do Independente. Então é um time que investiu muito no campeonato e vai ser, sem dúvida alguma, um grande jogo, né? Inter e Ferroviária, que se enfrentaram 2 vezes no Paulistão passado. No primeiro confronto no Morumbi deu Ferroviária, com 2 gols do Bruno Mezenga, 2-0 para Ferrinha, e depois a Inter deu troco e acabou vencendo por 2-0 no Troféu do Interior. Tá bom? Um excelente fim de semana para todos vocês, boa estreia para a Internacional. Na segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.